Vida e morte, duas extremidades capazes de carregar em sua essência incontáveis temáticas. Com a tecnologia atual, é possível manter um corpo vivo, ainda que sem atividade cerebral, por um tempo indeterminado. Mas, até onde vale a pena manter alguém vivo sob qualquer circunstância? No ano de 2006, o Conselho Federal de Medicina Brasileiro publicou a Resolução número 1805, regulamentando a prática da ortotanásia, nos casos em que é um desejo do paciente ou do seu representante legal. Se o Conselho Federal de Medicina regulamentou um comportamento do médico e esse comportamento pode violar ou não algum direito fundamental, esse ato normativo poderia ter sido questionado no Supremo Tribunal Federal por alguma entidade competente, o que não ocorreu. Enquanto esse ato não for questionado pelo Supremo Tribunal Federal, ele está válido. Recentemente, nós temos algumas decisões judiciais que têm caminhado para o respeito à decisão do paciente para questões relacionadas a tratamentos, a procedimentos médicos. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o paciente tem o direito, inclusive, de declarar antecipadamente, por escritura pública, que são as diretivas antecipadas de vontade, o seu desejo quanto a, em determinadas situações, receber ou não um tratamento médico. Nos moldes do teor da resolução, é permitido ao médico suspender alguns tratamentos em casos clínicos graves, em virtude de não submeter o paciente a métodos que representem algum sofrimento. São os chamados cuidados paliativos. Cuidados paliativos são medidas que a gente preconiza de cuidado para o paciente, que pode ser instituído em qualquer momento da internação. Para a gente na UTI, a gente fala muito mais em medidas de conforto do que propriamente paliativos. O mais importante para mim é que cuidados paliativos não é sinônimo de desistir do paciente. Quando a gente entende que a doença é uma doença irreversível ou uma doença que limita. O ponto não é deixar de fazer coisas, mas o ponto é o que eu vou fazer que vai melhorar o meu paciente, vai fazer com que ele tenha qualidade de vida, ou o que eu vou fazer que vai trazer mais dor e sofrimento para ele sem me dar uma resposta de melhora para que ele possa voltar para casa, para a família dele. Para mim, cuidados paliativos, os pacientes morrem em serenidade, sem dor, sem sofrimento, sem falta de ar e com todo mundo tranquilo. Então, é uma decisão que não pode ser tomada de imediato quando o paciente é admitido na UTI. Porque se fosse assim, era como se a gente não tentasse fazer nada por ele, né? E a gente vê que o paciente não vai dar conta de sair dessa com toda a parafernália médica, todas as intervenções médicas. Aí a gente faz uma reunião com a família e mostra os prós e os contras. Porque o paliativismo, o motivo principal dele existir é dar conforto e dignidade para o paciente. Quando nós diagnosticamos Alzheimer nela, já tinha uns 6 a 7 anos que ela vinha com sintomas da doença, porém a gente não sabia se era algum esquecimento, né? Alguma doença realmente neurológica, a gente não tinha noção, só sabia que ela tinha uns esquecimentos. Até que em 2013, passando pelos exames mais detalhados, descobriu que realmente confirmou que ela já estava com Alzheimer avançado, já tinha anos, né, que vinha apresentando sintomas, mas a gente não tinha a menor noção. Foi indo, ela cada vez mais fragilizada, já foi perdendo a noção de muita coisa, né? Uma demência bem avançada, aí teve um AVC em outubro de 2018, aí foi atendida, né? Fomos com ela para a UTI. Aí o que o médico falou? Agora vamos manter no conforto, o que nós chamamos de cuidados paliativos. O paciente vai se manter numa situação apenas confortável. Então, quando ela chegou no hospital com AVC, e o médico chegou para a gente e perguntou, né, se a gente queria que invertisse, se vocês quiserem que ela continue nos cuidados paliativos, que é para manter um conforto até a hora que ela descansar. Só que esse termo não tem muita validade jurídica, né? Ele é para o povo que está acompanhando na internação, os profissionais da saúde,
Não, na hora de uma intercorrência, eles já saberem que ela é para deixar descansar. É para descansar, todo mundo já sabe, é cuidados paliativos. Não vamos investir em procedimentos invasivos. Quanto menor a probabilidade de reversão do quadro para a chamada cura, a gente não gosta muito desse termo cura, mas a reversão do quadro, maiores são os procedimentos de cuidados paliativos. Então, quanto menor a probabilidade, aumentou a probabilidade de reversão da saúde, diminui os cuidados paliativos. Diminuiu a probabilidade da reversão da saúde, aumentam os cuidados paliativos. Cuidados paliativos, e até o termo que a gente estava falando antes, a ortotanásia, não é deixar morrer. Isso são duas coisas muito diferentes. Deixar morrer implica em negligência, implica em omissão, implica em retirar da pessoa elementos que ela precisa, retirar tecnologia da pessoa, retirar medicação da pessoa. Para uma melhor compreensão da ortotanásia, é necessário diferenciá-la das demais modalidades que envolvem a forma de morrer. Temos a distanásia, que trata-se de um prolongamento artificial da vida, a eutanásia, em que o médico colabora ativamente para o final da vida do paciente. Esta é proibida pela lei brasileira. E a mistanásia, que é a morte miserável, considerada uma omissão de socorro. No caso da ortotanásia, que é o fato de simplesmente deixar de administrar os medicamentos, ele responde pela omissão, né? E já no caso de médico administrar algum medicamento para acelerar a morte, e aí já estamos falando de eutanásia, ele responde pelo crime de homicídio ou tentativa de homicídio. Quando você fala em ortotanásia, a gente precisa falar em distanásia, que é essa extensão de um sofrimento, de um prolongamento, de um estado que a gente não sabe mais o que a gente está fazendo ali. Mas peraí, Vivi, qual é a diferença então entre uma ortotanásia? Qual é a fronteira entre uma ortotanásia? Nós vamos cuidar para que essa morte ocorra da maneira mais natural possível, ou nós vamos brigar com essa morte até a última célula ali. Essa fronteira não é clara. É vedado ao médico, na verdade, abreviar a morte do paciente. Então, a eutanásia está fora de cogitação, só que a gente pratica muito distanásia, que é fazer além da conta de coisas e gastar recursos também, porque o pessoal não pensa no dinheiro que é gasto, né? Gastar recursos que, na verdade, poderiam estar ajudando outros pacientes, que, na verdade, são medidas fúteis para esse paciente, porque ele já não está respondendo. Em relação à omissão de socorro, isso daí é uma coisa relativa. Por quê? Se você tem um paciente que já é bastante idoso, várias comorbidades, tem uma cirurgia cardíaca indicada, porém, o risco da cirurgia ele é muito maior do que o benefício, isso não é uma omissão de socorro. Muito pelo contrário, eu estou zelando pela vida do paciente. Porque uma vez que eu indicar uma cirurgia para um paciente que ele não vai se beneficiar, eu estou fazendo uma terapêutica errada. É importante ressaltar o quanto a crença do paciente é determinante. Fé e religião devem ser respeitadas, seja qual for a modalidade. A Igreja Católica, ela seguindo, Jesus Cristo, a missão dela é a defesa da vida. E a Igreja, o Papa Paulo VI diz que a Igreja é perita em humanidade. Então, ela não pode ser desumana. Buscar todos os meios possíveis para que a pessoa possa morrer com dignidade. Então, por isso que a prática da Igreja, por exemplo, a presença que o médico, que os medicamentos têm para aquela pessoa que está naquele momento de convalescência, a Igreja tem, inclusive, um sacramento onde ela se faz presente naquele momento através do sacramento da unção dos enfermos. Porque a Igreja quer que aquela pessoa, sendo acompanhada, vamos dizer, pelo médico, pela enfermeira, pelo hospital, pelos familiares,
também a igreja se faz presente para que aquela pessoa possa fazer a sua passagem para a eternidade com o apoio, a presença da igreja ali naquele momento. É um assunto muito complicado, porque existem dois lados, né? Como igreja, a Bíblia diz que nós vamos ter que ser contra, né, aos fins da morte. Porque quando a gente antecipa a morte de um irmão, a Bíblia diz em Êxodo que não matarás, né? Então a gente está contribuindo para um assassinato. Então a Bíblia diz que não somos a favor. E como evangélico, a posição é que a gente não é a favor. Porque a Bíblia diz isso. Até que ponto devemos esperar um milagre divino? Mediante a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é o dono da vida e da morte. Ele ressuscita e Ele dá a morte. Compensa manter a vida a qualquer custo. Mediante a nossa fé. A Bíblia diz que a gente tem que viver por fé e não por vista. Essa questão dos milagres, você vê o piloto Schumacher, quanto tempo ele já está aí, desde o acidente que ele teve, e as últimas notícias que eu tive é de que ele até teve uma melhora nos últimos tempos. Agora, o que acontece? Essa melhora vai ser suficiente para ele ter uma vida digna, reverter a situação? É difícil crer. Quantas são as pessoas no mundo que têm condições de manter um tratamento durante muitos anos em estado vegetativo para que um dia, quem sabe, possa a situação ser revertida? Será que para a família não é mais conforto perder aquela pessoa do que aquela pessoa ficar em estado vegetativo durante muitos anos, alimentando uma esperança que talvez não se concretize no futuro, porque a pessoa pode vir a falecer mesmo, depois de muitos anos em estado vegetativo, ou ela, se sobreviver, pode ficar num estado semi-vegetativo. Diminuir o sofrimento e garantir dignidade ao paciente em estágio terminal. Esses são os principais argumentos de quem defende a ortotanásia. Mas o procedimento, que hoje tem o apoio da classe médica, ainda enfrenta resistências. No Brasil, ainda não há lei específica que autorize ou proíba a prática da ortotanásia. A vida, como regra, ela é um bem jurídico indisponível. Significa que eu não posso chegar para alguém e dizer para essa pessoa: tire a minha vida, de maneira que essa pessoa não responda por nada porque eu autorizei. Essa hipótese no nosso ordenamento jurídico não existe. No momento em que ela escolhe que pretende ter uma morte digna, porém de forma mais abreviada, ela, de certa forma, está exercendo o direito que ela tem sobre um bem jurídico que lhe pertence. Se a gente for pensar no caso da ortotanásia, a pessoa já morreria de qualquer jeito. Então não é que a vida dela está sendo suprimida, a vida dela já ia terminar. Ela apenas optou, naquele curto período que ela tem, em que a vida dela ainda vai prosseguir, optou apenas por ter uma morte digna, com um menor sofrimento, talvez, ao lado da família, ao lado dos entes queridos. Então, entendo eu que deve prevalecer a vontade da pessoa. Aquela pessoa que está condenada à morte, é ela que deve se manifestar acerca da sua dignidade e não alienar a outras pessoas, nesse caso específico, um juízo de valor acerca da sua dignidade. Por se tratar de uma matéria tão extensa e complexa, a necessidade de uma lei específica em torno do assunto é cada vez mais precisa, evitando possíveis transtornos. Esse procurador entrou com uma ação na Justiça para que a norma seja declarada inválida. Para ele, o Conselho Federal de Medicina não tem competência para autorizar o procedimento, que só poderia ser liberado a partir da aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional. Mas o principal argumento do procurador é que a resolução tira da família o direito de tomar decisões em um momento tão importante. Segundo ele, a norma atribui apenas ao médico o poder de garantir o cumprimento do desejo do paciente. E eu vejo também que a lei talvez seria necessária para tornar as coisas mais seguras, mais claras, até porque para preservar o médico. Às vezes o médico pratica o ato, né, segue ali a diretriz da resolução,
essa resolução amanhã venha a ser cassada, esse médico pode ser processado pelos familiares, esse médico pode ser processado pelo Ministério Público. Então, para a segurança de pacientes e dos médicos, uma legislação democraticamente aprovada e com todos os rigores que a Constituição exige, talvez trouxesse mais segurança para as pessoas. O caminho não é o médico tomar decisão sozinho e nem a família ter autonomia plena. Eu acho que, na verdade, o que tem que se passar a fazer igual nos Estados Unidos é a pessoa fazer uma declaração por escrito e aquilo ele vai ler. Porque aqui, às vezes, a gente recebe o familiar com o paciente com declaração de que não quer, que quer cuidados paliativos, e a família passa por cima e, infelizmente, hoje em dia ainda acontece da família tomar uma decisão contra a vontade do próprio paciente. A lei deveria vigiar e deveria auditorar todos os pacientes idosos que são internados e o motivo pelo qual eles permaneceram, na minha opinião, e o tanto de dinheiro que foi gasto com eles e que poderia ser desviado para pessoas mais novas que teriam plena chance de voltar, inclusive, a trabalhar, a ter uma vida normal. O que eu converso muito com as famílias, que nós, seres humanos, nós somos egoístas. Então, a gente não se coloca no lugar do paciente, né? Então, o paciente fala, não quero fazer diálise, não quero ser entubado, não quero ir para cirurgia, não quero, pronto e acabou, estou sofrendo muito. A gente tem que respeitar. Nós, médicos e os familiares também. A partir do momento que o paciente chegou na UTI, você tendo ou não contato com os familiares, você tem que investir tudo, independente se ele tem 150 anos de idade ou se ele tem 18. E estamos aqui no maior carinho e atenção com ela, porque ela merece. Ela sempre foi uma grande pessoa, uma grande mãe, uma grande chefe de família. E está aqui, a gente está aqui para dar carinho até